Shalom a todos. Nessa paraxá desse Shabbat, que é a paraxá Matot, Masei, duas paraxot que são ensinadas juntas, eu queria trazer algo que está na paraxá Matot. Esse singelo mapa de Eretz Israel tem essa linha no meio, que é o Rio Jordão. E nós sabemos que Am Israel, os Bnei Israel, tinham que atravessar o Jordão. E o que acontece? Eles estavam desse lado, do lado oriental, tinham que ir para o lado ocidental. Duas tribos, observando como era o território onde eles já se encontravam, viram que era um território bom para você criar gado, ou seja, não precisa ser nenhum expert no assunto, mas devia ser um terreno plano, com muita pastagem. E eles pedem para Moshe Rabbeinu que eles ganhassem a terra, aquela terra, ou seja, dando a entender que eles não queriam cruzar o Jordão e fazer guerra com aqueles povos idólatras, que aquela terra já lhes bastava. E eles disseram: Moshe, essa terra é muito boa, deixe que nós fiquemos aqui, que nós vamos construir estábulos para o nosso gado e cidades, casas, moradas para nossa família, nossa esposa, nosso filho. E Moshe Rabbeinu, ao ouvir aquilo, ficou, não vou dizer irritado, mas ele não gostou daquilo. Ele falou: você não lembra o que os espias fizeram anos atrás? Vocês não estão querendo guerrear? E eles explicam que eles vão guerrear, mas eles querem aquela terra. E Moshe Rabbeinu fala: tá bom, cidades para a família de vocês, ou seja, para sua esposa, para o seu filho, vocês vão construir, e estábulos para os seus animais. O que nós aprendemos com o desejo desses homens? A forma de pensar do perverso. O perverso, ele está preocupado com o seu negócio, com o dinheiro, com seus empreendimentos, sua empresa. Ele não está preocupado com sua família. Tanto que a preocupação era a terra boa para gado. Vamos construir estábulos. Ah, eu tenho esposa, tenho filho, tá? Eu construo alguma coisinha para eles também. E Moshe Rabbeinu não está querendo ensinar isso para a gente. Isso está errado. A gente não pode pensar assim. Não é mesmo? Ele está ensinando, falando: tudo bem, vocês vão construir cidade para os filhos, e então vocês vão construir os estábulos e etc. Ou seja, em primeiro lugar, vem os seres humanos, vem sua família. Depois vem a sua empresa, a sua ambição, o seu desejo de ganhar dinheiro e ficar rico e etc, etc. Então vamos pontuar para nós compreendermos melhor algo. Digamos que um perverso, ele tem uma esposa e tem um filho, né? Mas ele é um perverso. E antes de eu trazer esse exemplo, nós temos que aprofundar um pouco no direito societário. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o direito. Hoje existe a figura do microempreendedor individual, ou seja, você quer ter uma empresa, você quer ter um CNPJ. Hoje você pode, sozinho, dar prosseguimento a isso. Antigamente, a única forma era através de uma sociedade. Em suas diversas variações, sociedade anônima, sociedade limitada e situações que não existem mais, sociedades que eram por comandita, algo assim que nós estudamos no direito histórico, hoje não se aplicam mais. As mais famosas são anônimas e limitadas. Então, para você ter uma sociedade, você precisava ter pelo menos um sócio, não é mesmo? Existe um ditado, não sei se você já ouviu, que sócio só serve para te prejudicar, ou seja, para em determinado momento te enganar. No português coloquial, sócio só serve para passar a perna. Não sei se você já ouviu isso. Então, qual é a praxe? O que muitas pessoas faziam para elas poderem exercer esse direito delas de empreenderem? Ora,
Se a pessoa ela é casada, ela fazia o seguinte: ela pegava o seu cônjuge para ser o seu sócio. Mas de que forma? Por exemplo, existe um homem, ele quer abrir uma empresa. Então ele vai pegar o nome da sua esposa, vai unir e vai criar uma empresa. Na prática, como isso acontece? Esse homem detém 99% do capital da empresa e a mulher com 1%. Na prática, isso é apenas um proforma, ou seja, ninguém que abre uma sociedade, se você quiser abrir uma sociedade com um amigo, uma amiga para empreender, em tese é 50-50, ou se alguém está com mais capital do que o outro na proporção do capital. Esse padrão 1%, 99%, ele existe para poder cumprir esse requisito. Então fica evidente que quem tem 1% não tem decisão na empresa, não ganha os lucros da empresa. Imagina, a empresa lucrou R$100, por exemplo, a pessoa tem direito a R$1. Ou seja, a pessoa não faz parte das decisões daquela empresa. Então, voltando ao nosso exemplo. O perverso tem uma esposa, tem um filho. A esposa tem 1% da empresa. Mas o caso que eu estou trazendo aqui, apesar desse caso ser muito comum na sociedade, eu estou tratando do perverso, porque eu estou falando aqui da Paraxá, que é o perverso. Ele está preocupado com sua empresa e não com sua família. E Moshe Rabbeinu traz essa exortação. E nós precisamos ter isso em mente, para nós nunca nos deixarmos levar pelo Yetzer Hará, por sentimentos malignos que façam com que nós venhamos a pensar dessa forma, ok? Então, por exemplo, o perverso tem sua esposa. Então, ele tem, digamos, juridicamente, um acordo com a esposa pelo casamento, que traz as suas obrigações como marido, e tem obrigações societárias. E aqui é onde é um pouquinho mais difícil. Eu peço a total atenção de vocês. 99% e 1% de capital, nós já vimos que são coisas completamente distintas. Ou seja, na prática, a pessoa só emprestou o nome dela. Mas se essa empresa for mal administrada, se essa empresa adquirir muitas dívidas, muitos débitos, especialmente trabalhistas, já que o direito do trabalhador receber é enorme e a Justiça do Trabalho vem para ajudá-lo, na hora de haver a cobrança dessa dívida, tanto faz se vai cobrar de quem tem 99% do capital ou de quem tem 1%. São sócios. Ambos respondem com seus bens nas dívidas. Você deve estar pensando, puxa, isso não é justo. A pessoa só tem 1% do capital, por que ela vai responder com todos os seus bens? Agora vamos olhar pelo prisma do trabalhador. Imagina, você é trabalhador de uma empresa. Seja uma empresa pequena, seja você um único funcionário, você mais um. Você trabalha e se dedica. Chega o final do mês, o salário não é bem o que você foi acordado. Você descobre que você está há muito tempo nessa empresa e o FGTS não é depositado. Ou a parcela da Previdência também não está sendo depositada. E aí quando você pede seu desligamento ou é demitido, você descobre que você, no popular, está saindo sem nada, de mãos abanando. Seria justo você não poder executar o capital de um sócio só porque ele tem menor fração na empresa? Ah, só tem 1%, mas é justo o trabalhador ser lesado por causa disso? Não, nós vemos que não é justo para o trabalhador. Por isso que o direito societário, ele abarca isso. Ah, um tem 99% do capital, o outro tem 1%. Está devendo? Vamos levantar os bens. Ah, só existe o bem de quem tem 1%, então esse bem vai ser penhorado, vai ser levado a leilão para que a dívida seja paga. Ok? Então, voltando ao caso do perverso que se preocupa com a sua empresa e não se preocupa com o seu filho nem com a sua esposa. Um perverso nessa situação, em nossos dias, o que ele vai fazer? Né? A pessoa vê um filme, a pessoa liga a novela. O que está extremamente banalizado? A unidade familiar. Cometer adultério, ter uma amante,
Para o padrão da sociedade atual é algo normal. Para nós não. Nós servimos a Hashem, nós temos a Torá, nós buscamos fazer o que é correto. Sabemos que segundo a Torá, o pecado de adultério leva à morte, seja ela espiritual, uma desconexão com o Eterno, seja ela uma morte física, um encurtamento da vida, ou, dependendo do caso, na época do Beit HaMikdash, o caso era levado até o Sanhedrin, aos juízes, e eles tinham a autoridade de condenar o traidor, o adúltero, à morte. Por mais que hoje em dia esteja banalizada essa situação, eu quero que vocês entendam algo. O adultério, ele é uma traição, uma das piores traições que existem. E a traição, gente, em si é algo gravíssimo. Se você pegar a Constituição, a pena de morte, ela é vedada, exceto em um caso. Em guerra declarada, se o Brasil entra em guerra com qualquer outro país declarada e pega-se um traidor. Então aquele que dá informações ao inimigo, que leva o povo brasileiro a sofrer danos, esse traidor, ele é levado à morte. Então isso é para nós entendermos o que? A traição é algo muito, muito, muito severo. Seja trair um país e ser levado à morte, seja trair uma esposa, aquela que você contraiu um matrimônio, que você uniu-se a ela, como ensina a Torá, o homem se unirá à mulher, será uma só carne. Por isso o adultério, segundo a Torá, é algo tão grave, é algo tão maligno, tão perverso. Então, nesse caso, a sociedade, 99% e 1%, estava funcionando, mas o perverso, por ser perverso, arrumou para si uma amante. Com o tempo passando, a amante, logicamente, o convenceu de se separar da sua esposa. Então ele foi e se separou de sua esposa, nesse exemplo que nós estamos trazendo. A amante passou a ser a sua esposa. Qual o problema disso? Porque eu falei que existe a relação jurídica entre marido e mulher, e nesse caso também existe a relação jurídica societária, sócios, 99% e 1%. Então a dissolução desse vínculo não vai ser algo simples. O que vai acontecer? Vai haver uma audiência para selar o divórcio. Nessa audiência, evidentemente, a parte detentora de 1% do capital, sabendo disso, vai determinar que o detentor do 99% retire seu nome do quadro associativo, porque ela sabe que irá responder com os seus bens caso dívidas não forem adimplidas. Ok? Só que nós estamos tratando de um perverso. Então eu vou trazer todos os elementos os mais graves possíveis para nós entendermos esse conceito da Torá. Porque a gente às vezes imagina que esses homens falaram isso em relação ao gado, foi só uma forma de se expressar mal. Não é assim. Nós estamos destrinchando todos os níveis de perversidade. Ok? Então o perverso, para se desvincular do matrimônio, o que ele vai fazer? Ele sabe que, pelo regime da comunhão parcial de bens, ele tem que desfazer de seu patrimônio em favor da esposa, em favor do filho e etc. Só que ele é um perverso. Então, o que ele vai fazer? Na audiência do divórcio, ele vai pegar um bem e fala, toma, é seu. Fique para você esse bem. Você aceita? Aceito, maravilhoso. Mas e na hora de cumprir a decisão judicial de retirar o nome do quadro associativo? Ele não vai cumprir. Ele vai cumprir? E por que não vai cumprir? Simples. Porque ele sabe que se for executado devido às suas dívidas, ele não vai ter bens em seu nome, obviamente, seja porque é um falido, ou seja porque coloca seus bens em nomes de terceiros. Infelizmente, pessoas agem de má fé em nosso país. E ele sabe que o que vai ser dado de garantia será o bem que ele desfez, doando para a ex-cônjuge. Você fala, puxa, essa história ruim vai acabar assim, esse final
Então ela vai ficar agora, né, nos seus últimos dias de vida, sem nada, vai ser executada. Esperamos que, nesse exemplo, algo bom aconteça. Mas vamos continuar entrando no nível de perversão desse exemplo, para a gente conseguir entender. É óbvio que no nosso país e nas relações jurídicas, essa parte detentora de 1% não vai ficar de mãos atadas. Sabendo disso, ela vai pedir para que uma ação, uma obrigação de fazer venha à existência, isso é, que obrigue o detentor de 99% a retirar seu nome do quadro associativo. E aqui eu quero abrir um parêntese. Não existe como o juiz determinar que esse nome seja retirado e ponto final. Por que não? Imagina dois sócios que brigam e se tornam inimigos. Um pensa que eu vou prejudicar aquela empresa. Já que eu saí dela, eu quero prejudicá-la. Entra com uma ação, conta uma história mentirosa, mas prova, com provas falsas, e determina que o juiz feche aquela empresa. Imagina se o juiz tivesse essa autoridade, esse poder de chegar e fechar a empresa. Imagina o caos jurídico, imagina o caos das relações civis do país. Imagina, você tem uma empresa, mas a qualquer momento o juiz pode mandar ela fechar, pode ter um poder de decisão de destrinchar seu quadro associativo, tirar pessoas, colocar pessoas, imagina. Prevendo isso, o legislador, ele não vai deixar que isso aconteça. Então, nesse caso, por mais que o juiz determine que o nome seja retirado, para que o nome seja retirado, o detentor de 99% é que deve permitir. Então, ele tem que ir à junta comercial, à vara empresarial e permitir que isso aconteça. Mas voltando ao nosso caso, é um perverso. Então, ele não vai fazer isso. Como que ele vai ser obrigado a fazer isso? A justiça terá que intimá-lo, citá-lo e obrigá-lo a fazer isso. Como que o perverso vai ficar fugindo dessa obrigação? Ele vai fugir da justiça. Então, por exemplo, é sabido que ele está em um determinado endereço. Vai lá um oficial para levar a intimação. Basta que uma outra pessoa, amiga do perverso, vá à porta e diga: não, ele não está. Não, eu não vejo. O oficial vai na outra vez: eu mandei mensagem para ele no Facebook, mas ele não me respondeu. Eu falei no WhatsApp. Ele sumiu, desapareceu. E com isso o perverso, sabemos que a justiça é lenta em todo o local do mundo, em nosso país, de forma mais lenta, até porque, imagina, o magistrado tem milhares de processos para julgar, é algo desumano. Teria que abrir mais vagas para juízes, né, para poder diluir o número de processos. Então, com isso, o perverso vai se esquivando da justiça e o tempo vai passando, até que acontece o que ele planejou, o que ele queria. O quê? Que suas dívidas sejam garantidas pelo bem que ele tinha, em tese, aberto mão em nome de sua ex-companheira. E por quê? Digamos que o bem vale R$500 mil. Esse bem está atrelado ao capital associativo, à empresa. Digamos que a dívida que ele tem é de 450 mil. Se esse imóvel for a leilão e alcançar os 500 mil que vale, os 450 mil quitam do que a empresa deve e ainda sobra 50 mil para a empresa. Agora percebam que plano maquiavélico, né? Em tese, o perverso deu o bem à sua ex-companheira, mas esse mesmo bem vai garantir que ele quite suas dívidas e talvez ainda lucre. Olha que cenário triste, infeliz. Porque assim pensa o perverso. Então, o que eu estou trazendo aqui não é algo simples. As tribos não só falaram, cometeram uma gafe. Desculpa, a terra, eu sem querer, Moisés, eu falei primeiro do gado e depois dos meus filhos. Não, o Moshe Rabbeinu identificou essa perversidade. E até onde vai essa perversidade?
E Moshe Rabbeinu combateu, exortou, fez eles jurarem que eles iam cruzar o Iarden, o Rio Jordão, fazer guerra, e aí eles poderiam voltar para construir cidades para os seus filhos e construir, então, o seu empreendimento, o gado, seja o que for. Entenderam? Então, gente, nesse vídeo eu quero exemplificar isso. Tudo bem, eu exagerei, eu falei do perverso, tinha uma amante, largou a mulher, está com a mulher agora. Segundo a lei do Tikkun, provavelmente essa mulher agora vai ser largada para ele ficar com uma outra amante, porque, evidentemente, existe um conceito, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Da mesma forma que ela era uma amante e convenceu o marido de largar a esposa para ficar com ela, vai surgir uma outra mulher que convença o marido a fazer a mesma coisa. Isso é um fato, vai acontecer. É óbvio que eu exagerei, eu criei um quadro em que o perverso é casado e tem uma empresa junto, e indicou um bem, em tese, fazendo uma boa ação, dando um bem, mas esse mesmo bem vai garantir suas dívidas. É óbvio que houve um exagero, né, no quadro, mas isso é para a gente entender até onde vai a perversidade humana. E aí você pergunta, essa pessoa não tem pena não da sua mulher, do seu filho, das pessoas que ela lesa? Lembra do vídeo anterior, gente, o que o Pirkei Avot ensina? O perverso diz, o que é meu, mas o que é seu, é meu. Então, na mente do perverso, ele não está fazendo nada errado, porque tudo pertence a ele. Então, ele só está exercendo o que lhe cabe por direito. Mas essa Parashá Matot, vem nos ensinar o contrário. Existem limites em tudo na nossa vida. Existe um filme, não sei se você já viu esse filme, chama Clique, com aquele ator judeu Adam Sandler. Ele tem um controle remoto e tudo mais. Ele usa o controle remoto para fazer o quê? Para ter sucesso em sua carreira. E automaticamente ele negligencia a sua família. E qual é a lição do filme? O filho dele estava já seguindo o mesmo caminho. Tinha acabado de casar e não ia viajar com a sua esposa para a lua de mel, porque tinha reuniões, tinha empreendimentos. E o ator, né, o personagem, já morrendo no chão da rua, fala com o seu filho, a prioridade é a família. Não são os negócios. Priorize sua família. Então, o filme tem um final feliz, tudo acontece, né? Volta-se, ele prioriza a sua família. E é isso que a Torá nessa Parashá, pelo menos ainda nesse pequeno trecho, está querendo nos ensinar. Eu, você. Priorize a sua família, priorize a sua esposa. Se você tem sua esposa, não se deixe levar por pensamentos de Yetzer Hará, de surgir uma outra mulher sedutora, que vai querer acabar com o seu casamento. Resista a isso. Né? Honre, seja uma pessoa fiel e não um traidor. Honre sua esposa, honre seu filho, cuide deles. É importante trabalhar, é importante ganhar dinheiro para viver, para sobreviver, mas não é o nosso foco. E Moshe Rabbeinu está querendo ensinar isso aos Bnei Israel, a todos nós. Então não seja como um perverso desse meu exemplo, um exemplo exagerado, logicamente, mas busque de todo o seu coração fazer isso. A primeira mitzvah que foi dada ao homem foi se unir à sua mulher e ser uma só carne. Então você não vai causar danos ao seu próprio corpo, então você tem que enxergar sua esposa dessa forma, tem que enxergar seus filhos dessa forma, como uma extensão do seu corpo, e não priorizar mais o gado, a atividade, o trabalho, do que a sua própria família. Não, não faça isso, não seja como um perverso. E se você conhece alguém que possui essas características, se afaste dessa pessoa. Porque os sábios explicam que se você tem um mau vizinho, você tem que se afastar do mau vizinho, para que você não adquira as más midot deles, ou seja, as más características, o caráter distorcido. Já dizia nosso papai, nossa mamãe, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Né? E tantos exemplos baseados nisso. Quem anda com porco, farelo come. Né? E tantos exemplos de estados populares que mostram isso. Se você conhece alguém que é perverso dessa forma, se afaste dele. Porque senão, daqui a pouco, você vai estar pensando igual ele pensa, agindo igual ele age. E isso só vai trazer malefícios à sua alma. Por isso eu desejo, de todo o meu coração, que essa mensagem dessa Parashá Matot, que essa mensagem
ela fique internalizada em nossos corações. Priorize sua família, priorize as mitzvot, busque agir dentro do que é correto. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Shabbat Shalom.